assim, eu sou. Altamente favorecido, profundamente amado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Alguns pastores lá tentaram falar, mas não conseguiram, né, pastor Adriano? Glória a Jesus, você é privilegiado, hein, irmãos? Aleluia. Bom, nós temos falado ultimamente sobre a unção do Espírito. E, Léo, eu quero que você fique aí bem rápido para projetar os versículos bíblicos. Nós estamos falando sobre a unção do Espírito. Uma igreja em que o apóstolo Paulo, ele teve que ensinar, foi a igreja de Corintos, porque esses irmãos, eles receberam uma porção muito grande dos dons espirituais. E Paulo escreve no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 1 Coríntios 12, Paulo diz assim, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe, já se passaram mais de quase 2000 anos que Paulo escreveu essas verdades. Mas ainda hoje, muitas pessoas não conhecem acerca dos dons espirituais, não conhecem sobre a unção do Espírito, e nós então podemos perceber que há muito mover, que não é mover de Deus, é mover dos homens, porque a obra de Deus ela é realizada por meio dos dons do Espírito, por meio da unção espiritual. Então a unção do Espírito, ela é liberada para manifestar o reino dos céus. Assim como Jesus recebeu a unção, a Bíblia também diz que Jesus, ele prepara os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus, ele então morre e ressuscita. Depois que Jesus ressuscitou, seria até bom nesse tempo você separar um tempo para ler o livro de Atos. Depois Jesus ressuscita, e ele passa 50 dias, 40 dias na verdade, ali ensinando os seus discípulos acerca das coisas do reino dos céus. Ele apareceu para mais de 500 homens, e a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49, que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, para aqueles que o viram. Ele diz, olha, vocês não podem ainda fazer a minha obra, permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do meu Pai. E a Bíblia diz então que eles permaneceram em Jerusalém. E a Bíblia diz então que no livro de Atos, capítulo 2, a promessa, ela se concretizou. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento como que impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e veio distribuída entre eles línguas como de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas e a profetizar. E a Bíblia diz que aconteceu um grande mover de Deus, e quando a unção de Deus vem, sempre haverá transformação e salvação de vidas. A Bíblia diz que cerca de 5.000 pessoas se converteram no mesmo dia e se batizaram. Olha que coisa poderosa, 5.000 pessoas. Por quê? Porque a obra de Deus é feita no poder da unção de Deus. Eu tenho falado aqui para os irmãos, gosto muito do Bill Johnson. Ele diz no seu livro que a tática do diabo, do anticristo, é gerar no meio da igreja, uma igreja que se movimenta sem a unção do Espírito. Anticristo, anti vem de uma oposição, Cristo é ungido. Então o anticristo é o anti-unção de Deus, o anti-dependência do Espírito Santo. Então, se nós queremos realizar a obra de Deus, precisamos realizar a obra de Deus na dependência do Espírito Santo. Precisamos ser peritos, ter luz, clareza sobre os dons espirituais. Deus não usará uma igreja na ignorância.
Deus sempre vai levantar uma igreja que tem clareza daquilo que Deus tem liberado. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, e ele diz o seguinte: quando Cristo levou cativo o cativeiro, ele compartilhou dons aos homens. A palavra dom no original significa presente. Deus nos deu os dons espirituais como dádiva, como presente. Então, quando nós recebemos esses presentes, esse presente nos fora dada para manifestarmos o reino de Deus. Ninguém enfrenta o diabo com intelectualidade. Ninguém enfrenta o diabo com dinheiro. Nós enfrentamos o diabo com o poder de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. A Bíblia diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei quanto a você, mas eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero a autoridade do Espírito Santo. Eu quero mandar o diabo sair das nossas casas, da nossa família. Eu quero mandar o diabo sair, o espírito de vício, sabe, o espírito de rebeldia, o espírito de divórcio, de frieza. E tudo isso é removido pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos de autoridade espiritual para manifestarmos o reino dos céus. O autor do livro de Hebreus capítulo 13, verso 8, ele escreveu dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não muda, ele continua curando, ele continua restaurando, ele continua, libertando, porque Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Isso é poderoso. Nós temos falado, irmãos, eu tenho falado ultimamente. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide das promessas de Deus. Se você for duvidar de algo, duvide das suas próprias dúvidas. Mas jamais duvide da palavra de Deus. Porque Deus sempre vela em cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer eternamente. O autor do livro de João disse que as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é consolo, a palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa história. A palavra de Deus separa céu da terra, alma do espírito, junta da medula. Ela é como uma espada afiada. Ela é a arma que enfrentamos Satanás e dizemos: está escrito, e nós vencemos e subjugamos principados, potestades por meio da sua palavra. A sua autoridade está guardada, escondida nas promessas de Deus. Quer poder? Davi tinha poder. Davi derrubou um urso, matou um leão e matou também um gigante, porque ele era movido pelas promessas de Deus. O gigante tinha uma espada, uma lança de 60 quilos. Davi tinha algumas pedras. Davi olha para o gigante e diz: você vem contra mim com lanças, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A glória de Deus se manifestou, porque esse homem tinha unção do Espírito. Bom, os dons carismáticos, nós podemos separar eles em 3 categorias. Primeiro nós vamos chamar dos dons vocálicos. Diga assim comigo: dons vocálicos. Ou dons inspirativos. Esses dons vocálicos são os dons que são manifestados através da nossa boca. E aí nós temos a oração em línguas, que é o primeiro dom, e todos, quando recebem a unção do Espírito, eles passam a fluir. Nós temos o dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas, ele tem o mesmo peso da profecia. Por quê? Porque ele é liberado para fortalecer
a igreja. E nós também temos o dom da profecia. Então tem a oração em línguas, interpretação e a profecia. São chamados de dons vocálicos. Depois nós temos os dons de revelação. Quais são esses? Discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então, todas as vezes que você vê alguém, o que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é algo que Deus dá para alguém sobre algum acontecido, algum ocorrido, alguma coisa que aconteceu no passado ou no presente. E Deus então revela para aquela pessoa, para que ela seja um instrumento de Deus na vida da igreja. A palavra da sabedoria é a palavra da ciência. E assim, ela é ampla. Ela é uma sabedoria para você resolver problemas muito difíceis. Deus dá uma sabedoria. Nós temos o exemplo aí de Salomão. Ou, Kenneth Hagin chama que a palavra da sabedoria também é uma fração do saber para o futuro. Às vezes Deus pode dar uma palavra de sabedoria para você entregar para alguém acerca de algum acontecimento que vai acontecer no futuro em relação a essa pessoa. O discernimento de espírito, Deus dá para algumas pessoas uma percepção espiritual acerca de demônios, de espíritos, de trabalhos que foram realizados, de ações demoníacas em algumas áreas. Fica muito claro para aquele que recebe esse dom. É o dom do discernimento de espírito. E você não discerne apenas os espíritos malignos, mas Deus também te dá uma percepção para você compreender se Deus está trabalhando em um lugar ou não. Porque, embora você participe de coisas que abram a Bíblia, estão falando de Deus, às vezes não é de Deus. Existem muitos espíritos de engano, pessoas que se levantam no nome do Senhor, mas estão pregando algo que é longe da palavra. O apóstolo Paulo diz, no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele diz assim, ainda que um anjo pregue para você algo que não esteja escrito na Bíblia, seja isso anátema. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além do que está escrito, do que nós temos pregado, seja isso o quê? Anátema. Então, a unção do Espírito, o discernimento do Espírito, ele vai te dar clareza e percepção, se aquilo que está sendo ministrado é da parte de Deus ou não, ou se tem alguma ação demoníaca, maligna. A unção, ela te dá essa graça. E sabe, a unção, ela é liberada para nós como um presente. O que eu preciso fazer, pastor, para fluir nos dons espirituais, para fluir na unção do Espírito? Você precisa receber. É tudo pela fé. É pela fé. Eu sei que muitas pessoas vão falar para você, olha, você precisa merecer, você precisa orar muito, você precisa jejuar muito, mas não está escrito isso na Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 17, se eu não me engano, o autor diz o seguinte: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que, não é que lê muito, não é que ora muito, não, é aqueles que creem, creem em quê? Que Cristo levou cativo o cativeiro e compartilhou conosco dons espirituais. Eu gosto muito do texto do livro de Romanos, capítulo 4, verso 17, onde, 4, 17? Não, 8, 17, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Irmãos, na cabeça de muitos, há uma mentalidade muito rasa, uma mentalidade muito medíocre. E quando eles pensam em herança, eles pensam em patrimônios, eles pensam em dinheiro, eles pensam em bens. Mas esse texto está indo muito além. Ele está dizendo que se nós somos herdeiros, somos filhos, somos também herdeiros. E Deus então compartilhou conosco a promessa do Pai, o Espírito Santo, a sabedoria,
a paz, dons espirituais, habilidades extraordinárias, sobrenaturais, conexões poderosas. É o que o irmão falou agora há pouco. A Bíblia diz então que um exército estava diante ali do profeta, e o Geazi ficou com medo. Senhor, olha o tamanho do exército do inimigo. E o profeta falou o seguinte: não, você não sabe, filho, Deus abre os olhos dele, porque maior é o exército que está conosco, de anjos, de suprimento, de cura, sabe? E é isso que nós temos. Há muita coisa para mim e para você, mas tem muitos filhos de Deus que têm andado na sua vida cristã como órfãos ou como mendigos, que não têm se apropriado das promessas de Deus. E Deus tem muita coisa para mim e para você, diga amém por isso. E aí nós temos os dons também de poder. Qual que é o dom de poder? Fé. Fé para ressuscitar mortos, sabe, fé para fazer o extraordinário. Nós temos o dom de curas, orarmos pelos enfermos, e vermos paralítico andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Sabe, irmãos, isso não é coisa que você tem que ver em livros, não, e nem apenas na Bíblia. No livro de João, capítulo 14, se eu não me engano, verso 12 ou 12, 14, Jesus disse que nós iríamos fazer obras ainda maiores do que as obras que ele realizou. Ou seja, é um negócio que é para os nossos dias. Mas infelizmente tem muitos cristãos que têm servido um Deus que está morto. E aí tem uma música que diz assim, ó: Deus não está morto, vivo Ele está. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim. Do jeito que está, ele está miando, ele não está rugindo ainda não. Tem que dar um desconto, né? Mas existe um leão rugindo dentro de nós. Amém ou não? Dons de poder, dom da fé, dom de milagres e dom de cura. Ou dom de milagres, dom de curar. Eu conheço, tem um amigo meu, pastor Joel Fiuza, que ele flui muito nos dons de milagres. Todas as vezes que ele se depara com alguém que tem uma perna menor do que a outra, ele ora e na hora você vê a perna crescendo. Isso é o dom de milagre. É o milagre fluindo. Nós podemos chamar esses dons de dons carismáticos. Houve um movimento onde o Kennedy Reagan e outros homens, eles conseguiram ativar a igreja para fluir nos dons espirituais. A única coisa que nós temos diferente do mundo é a vida de Deus. É o poder do Espírito Santo. Sabe, nós não queremos impressionar ninguém com palavras persuasivas, como disse o apóstolo Paulo. O nosso objetivo aqui é representarmos a Deus com o poder do Espírito Santo. Então nós temos aí os dons carismáticos. E os dons, eles não são liberados para nós agirmos ou manifestarmos ele na hora que nós queremos. Só tem um dom espiritual que você manifesta ele na hora que você quer. A porta de todos os outros dons é a oração em outras línguas. O apóstolo Paulo, ele decidiu escrever um livro, 1 Coríntios capítulo 14, o capítulo inteiro, ele fala só sobre a oração em línguas. E o interessante é que muitas pessoas que não conhecem a Deus, quando eles se deparam com pessoas que estão falando em outras línguas, eles começam a dizer: esse povo é tudo doido, o que eles estão falando? E tem algumas pessoas que se converteram, e elas passam a falar em outras línguas, mas elas não têm conhecimento sobre o dom espiritual, e rapidamente elas são desanimadas, porque não tem luz sobre o dom espiritual, e elas enterram um presente que Deus nos deu. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse primeiro dom que Deus nos dá. Ele é a porta de entrada para você ativar os demais dons espirituais. A oração em línguas, ela foi compartilhada com a igreja, conosco, e ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade da oração em línguas? É fortalecer o nosso homem interior.
quando nós falamos em outras línguas, o nosso espírito, ele começa a se fortalecer. Eu lembro que assim que eu comecei a orar em outras línguas, eu comprei um livro, se você tem o desejo de aprender um pouco mais sobre o assunto. Tem um livro chamado Andando no Espírito, Andando no Poder. O autor é o David Robson. E ele começa contando a história dele, o testemunho. E ele então escreve um livro inteiro falando sobre oração em línguas. E eu comecei a ler esse livro, porque eu comecei a ter umas crises. Eu separei um tempo para falar em outras línguas. E no momento em que eu falava em outras línguas, parecia que era algo mecânico. E aí eu fiquei na crise, por quê? Porque eu achava que aquela oração não estava, sendo contada diante de Deus. Porque eu não estava sentindo nada. E a vida cristã jamais pode ser sustentada por sentimentos. Nós não somos guiados por sentimentos. Nós somos guiados por aquilo que Deus disse em sua palavra. Se Deus disse, ainda que você não esteja sentindo nada, decida ficar com a palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós ativamos a nossa fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. O autor diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que creiam em Deus, Ele é verdadeiro e Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Se você crê na palavra de Deus, ainda que você não esteja sentindo, você ativa a unção do Espírito. Mas quando você anda pelos seus sentimentos e invalida a palavra de Deus, isso chama-se incredulidade. E a incredulidade é um alimento para demônios. A incredulidade é uma porta para demônios atuarem na sua vida cristã. Você não vai ficar possesso, mas você também não vai desfrutar das promessas de Deus. Então nós somos daqueles que creem na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz assim, embora andando, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, é 2 Coríntios, quando eu erro eu sempre coloco culpa no irmão que está projetando. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. O seu homem exterior, ele quer te corromper. Ele quer que você ande por aquilo que você está vendo. Mas o seu homem interior precisa se renovar crendo nas promessas de Deus. Quando nós damos crédito na palavra de Deus, nós estamos renovando o nosso homem interior. Nós estamos sendo movidos por convicção. Eu gosto muito. João capítulo 11. Se eu não me engano, a partir do verso 32. Mandam chamar Jesus. Lázaro tinha morrido. Maria e Marta chegaram ao Senhor e diziam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, aquele que o Senhor ama, não teria morrido. Jesus então diz: se creres, verás a glória de Deus. Cristo é a ressurreição e a vida. Ele é o autor da vida. Está escrito que nós faríamos obras ainda maiores. Você crê nisso? Eu creio que esse é o nosso tempo. E Jesus então manifesta o reino dos céus. No livro de Hebreus, o autor escreve algo que incendeia o meu coração. Ele diz que nos últimos dias nós iríamos manifestar o mundo vindouro. O que seria o mundo vindouro? O reino dos céus.
A oração em línguas, quando nós recebemos, cremos na palavra de Deus, ela vai fortalecer o seu espírito. E eu comecei a falar em outras línguas. E a minha alma começou a confrontar a minha mente. A minha alma começou, na verdade, meu espírito estava sendo fortalecido, mas a minha alma queria interferir nesse crescimento, nesse processo. Eu então continuei orando em línguas e falei, Deus, eu creio. Ainda que eu não esteja sentindo nada, eu creio que essa oração está se movendo no meu coração. A oração em línguas é um presente que Deus nos deu para fortalecermos o nosso espírito. Amém ou não? 1 Coríntios capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14. Segue o amor e procurai com zelo os dons, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Diga assim comigo, quando eu oro em outras línguas, eu não falo a homens, mas eu falo a Deus. A oração em línguas é uma oração que Deus nos deu, aonde o nosso espírito ele é ativado, ele começa a orar com Deus sem nenhuma interferência humana. Eu já vi algumas pessoas, na ignorância, elas recebem uma porção do Espírito, começam a falar em outras línguas, e elas vão na vida de outra pessoa e dizem o seguinte, Deus mandou te falar isso, aí sai, e a pessoa fala o seguinte, poxa vida, não entendi nada. Porque na verdade, a oração em línguas não é para o outro, para você. Olha o que Paulo diz, pois quem fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Pois também, se a trombeta der por som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não discerdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Pula para o verso 14. Verso 14. Verso 14 diz assim, ó. Porque se eu orar em outra língua, o que acontece, irmãos? O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aí você continua dizendo, aí Paulo fala o seguinte, poxa vida, então o que nós faremos? Paulo diz, olha, vocês vão orar no espírito, mas também vão orar na mente, vão encher a mente, vão fortalecer a mente. Então aqui nesse capítulo inteiro, Paulo está dizendo que a oração em línguas vai fortalecer o nosso espírito. A profecia, ainda que a pessoa tenha o dom da profecia, ela não profetiza quando ela quer. Paulo diz que a profecia vem para um fim proveitoso, é o Espírito Santo quem direciona aquele que vai ministrar, mas a oração em línguas é um dom que você controla e fala a hora que você quiser. E quando nós falamos em outras línguas, investimos em outras línguas, você vai começar a crescer na oração em línguas. E a oração em línguas vai ter as suas variações. Vai ter momentos em que vai vir uma variação da oração em línguas, onde você vai orar em outras línguas, e essa oração em outras línguas vai ser uma oração diferente. Vai ser uma oração para interpretação. E à medida que você ora essa oração em línguas para interpretação, tanto você pode interpretar quanto uma outra pessoa cheia do Espírito Santo. E o interessante é que a interpretação não é uma tradução. A interpretação também vem pelo Espírito da fé. Às vezes a pessoa está falando lá em outras línguas e de repente vem, sabe, no seu espírito um sentimento acerca de um assunto, do que aquela pessoa está falando. E quando você libera essa palavra vem como uma profecia para edificar a igreja. Pastor, tem como eu ter certeza do que o que eu estou falando
é de Deus. Entenda algo, meu irmão. Tudo de Deus é mediante a fé. A sua alma, quem é uma pessoa que é muito calculista, uma pessoa que é muito da exata, ele jamais vai compreender as coisas do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito sopra. Agora, aquele que está na sensibilidade vai perceber. Imagina só, irmãos, aonde que a matemática vai fechar. 5 pães e 2 peixinhos alimentando 5.000 pessoas. Não tem, essa conta não fecha. Sabe? Então, a conta também não fecha depois que uma pessoa morre. Passa 4 dias, o corpo já está em decomposição. E aí Jesus então libera uma palavra de vida dizendo: Lázaro, vem para fora. E o morto então se levanta. Então veja que o mundo espiritual é algo extraordinário. E Deus sempre vai falar no nosso espírito. E haverá uma luta. Sempre nós vamos pensar: poxa, será se isso é meu? Será se isso é de Deus? Mas quando nós falamos em outras línguas, e de acordo com a fidelidade sua com Deus, Deus vai confiando mais e mais dons a você. Não tem como um cristão, um indivíduo, ter todos os dons espirituais. A Bíblia diz que só Cristo teve os dons sem medidas, teve a plenitude. Mas o corpo de Cristo, ele recebe parcialmente. Por quê? Porque Deus usa o Espírito Santo, os dons, na plenitude, no corpo inteiro. E nós precisamos servir uns aos outros. Eu gosto muito da literatura do Kenneth Hagin. Ele diz que entre aqueles que são usados com dons de cura, existe alguns que são usados bastante com paralíticos. Todos os paralíticos que eles oram são curados. Outros, a ênfase dele é para os surdos. Outros é para os cegos. Eles até são usados com dons espirituais, mas existe uma ênfase maior. Uma área em que eles atuam de uma maneira mais assertiva. Porque Deus faz isso. Mas como que nós vamos entrar nessa escola? Quando nós passarmos a compreender a importância da oração em línguas. Então, eu oro em línguas para me fortalecer. Depois, essa língua que está crescendo no meu espírito, vai ter as suas variações. E aí vai ter um momento que eu vou ter a oração em línguas para interpretação. Depois eu vou ter a oração em línguas com gemidos inexprimíveis. E aí eu posso te provar tudo isso na Bíblia. Então, a oração com gemidos inexprimíveis, no livro de Romanos, a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor Aloísio, lá em Goiânia, a igreja tem em torno aí de 50 a 60 mil irmãos em Goiânia. E ele diz que hoje não tem capacidade de orar e atender todos os irmãos. E ele então começa a orar em outras línguas. E o Espírito o leva a orar com gemidos inexprimíveis. Aquele que conhece todas as coisas, ele começa a trabalhar. Então, quando nós oramos com gemidos inexprimíveis, sabe, aquilo que você não consegue compreender, aquilo que vai além da sua compreensão humana, o Espírito Santo começa a alcançar. Às vezes, a minha filha pode se preparar para fazer uma prova, um vestibular, lá em São José do Rio Preto. E aí nós então começamos a orar por ela, para que ela passe nessa prova, para iluminar, e a gente fica orando. Mas você não sabe o que vai acontecer no trajeto. Às vezes a gente não tem noção, a dimensão, mas quando nós passamos a orar em outras línguas, o Senhor pode te levar a um período de oração com gemidos inexprimíveis, aonde o Senhor vai alcançar áreas que nós não conseguimos alcançar. E a última variação de línguas é a oração em línguas como sinal para os incrédulos. A Bíblia diz que quando os discípulos, no livro de Atos, capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo, tinham pessoas de todas as regiões, embora eles estivessem falando em outras línguas, eles começaram a compreender
no seu próprio idioma, o que estava sendo falado. Eles então começam a falar, poxa, esse povo não é galileu? Nós estamos compreendendo no nosso próprio idioma. O avivamento da Rua Azusa. E nesse movimento, foi o movimento que aconteceu nos Estados Unidos, de um grande avivamento. E diz que o Espírito Santo veio de uma maneira tão poderosa, que pessoas que não sabiam ler, que não sabiam tocar instrumento, de repente a mulher foi tomada pelo Espírito, e ela foi para um piano, e começou a tocar de uma maneira celestial. Recebeu naquela hora habilidades para tocar piano, para ministrar, e o Espírito Santo era liberado na vida das pessoas, elas passavam a falar em outras línguas, e tudo isso acontece porque são as maravilhas de Deus, é o dom dos filhos, e quando nós passamos a fluir nos dons espirituais, você começa a ganhar musculatura, para fluir em dons de poder e de maravilha.